Bem, amigos da Rede Preveste, voltamos em definitivo para a segunda parte da aula. Nós agora começamos, nós falamos da segunda parte, que é o sistema imunológico, como que ele funciona, o que ele faz, como que ele realiza as suas principais funções. Então vamos lá, né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é como que a imunidade ela funciona no nosso organismo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos dois tipos de imunidade: a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata, ela é aquela primeira barreira que nós temos contra os organismos invasores, contra um vírus, contra uma bactéria, contra um fungo, né? Então essa primeira barreira, ela é muitíssimo importante para nós, especialmente porque ela fornece para nós uma boa parte das defesas, uma boa parte da defesa que o nosso organismo precisa ter para poder resistir aos ataques constantes do meio ambiente ao nosso organismo, né? Então, como primeira barreira que nós oferecemos é a pele, né? Essa parte da nossa pele que vai oferecer, que ela vai ser impermeável a determinadas substâncias e que vai impedir a entrada dos organismos invasores, como por exemplo as bactérias, ao nosso organismo. Né? Nós temos também como outra fonte aqui, outra coisa que a gente pode citar como imunidade inata, o próprio estômago, quando ele produz, né, o ácido clorídrico, e esse ácido clorídrico ele torna o ambiente do estômago uma situação, um local muito hostil ao desenvolvimento de vida nele, né? Mas aqui também não são só isso, né? No caso, por exemplo, o nosso organismo também oferece uma imunidade contra organismos que tentam entrar no nosso organismo através dos olhos, através das nossas mucosas. Então, cada mucosa ela vai oferecer alguma resistência muito importante. No caso da pele, por exemplo, ela produz as glândulas sebáceas, né, as glândulas sudoríparas, também produzem, é, também produzem substâncias que são muito importantes na nossa defesa, né? Ou também no caso do nosso ouvido, que produz aquela cera que nós temos no nosso ouvido. No caso, por exemplo, dos olhos, as glândulas lacrimais que tem aqui próximo aos olhos produzem uma substância que são de importância na nossa defesa. Né? Elas têm uma substância, como por exemplo também tem na nossa saliva, a chamada lisina. Tá? Essa substância ela é importante na defesa inicial do nosso organismo. Também, quando essa pele ela é rompida, existem também algumas substâncias, né, que são produzidas, ou mesmo os fagócitos que estão na região da pele ali, e que são importantes nessa primeira linha de defesa. Tá? Então, a imunidade inata é essa primeira linha de defesa do nosso organismo contra organismos invasores. Tá bom? A gente também tem a imunidade adaptativa. Essa é quando essa primeira barreira, essa imunidade inata, ela é rompida. Então, nós temos a imunidade adaptativa, que nós temos aí a imunidade celular e humoral. A imunidade celular, como o próprio nome já diz, ela se refere às principais células de defesa do corpo. Lembra lá atrás, quando a gente estava falando das células brancas do nosso organismo? Então, a imunidade celular é justamente essa imunidade que nós temos a partir promovida por essas células, né? No caso das células dos neutrófilos, dos eosinófilos, quando eles combatem, por exemplo, os vermes que tentam entrar no nosso organismo, ou, por exemplo, no caso dos macrófagos, que tentam impedir a entrada, ou que eles fazem a fagocitose de organismos invasores, como, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis. Nós também temos a chamada imunidade humoral. A imunidade humoral são aquelas substâncias que o nosso organismo produz e que acabam sendo importantes na deterioração desses micro-organismos ou desses vírus que acabam entrando em contato com o nosso organismo, mesmo após essa primeira barreira da imunidade inata.
tá? Então, a imunidade humoral, a gente também pode falar que ela é produzida em boa parte por causa dos anticorpos, tá? Os anticorpos que são importantes defesas do nosso organismo, ok? Quando a gente fala dessa produção, dessa imunidade, o nosso organismo ele tem algumas formas de produção dessa imunidade. Então vamos ver aqui. O macrófago, que é essa célula maior, tá? O que ele faz? À medida que ele vai mostrar a defesa para o nosso organismo, ele vai fagocitar a defesa do nosso organismo, o que ele vai fazer? Ele vai fagocitar a bactéria e à medida que ele fagocita, ele vai pegar algumas proteínas dessa bactéria e colocar essas proteínas dessas bactérias nas proteínas de membrana dele. Tá? Quando esse macrófago coloca essa proteína na superfície celular dele, ele apresenta essa proteína para, por exemplo, um linfócito T imaturo ou ingênuo ou naive, tá? À medida que ele apresenta essa defesa para o linfócito T, a gente tem a produção de uma multiplicação celular, aonde esse linfócito T ele vai se diferenciar, né? Então ele pode se diferenciar em linfócito T CD8 ou linfócito T CD4. Quando ele vai se multiplicar aqui, quando esse linfócito ele foi apresentado a esse antígeno, né? Vamos voltar só um pouquinho. Quem que é o antígeno? O antígeno é uma proteína de membrana, por exemplo, dessa bactéria que foi produzida aqui, né? Então, essa proteína aqui, ela vai servir para que o organismo produza, por exemplo, os anticorpos, as interleucinas, aquelas substâncias que vão ser importantes na hora da eliminação de organismos invasores, tá bom? Então, imaginando que aconteceu a apresentação do antígeno, né, através do macrófago, essa apresentação ela vai provocar nos linfócitos T uma diferenciação e, posteriormente, uma produção, uma multiplicação celular dessas células. Essas células, por exemplo, no caso do CD4, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar algumas produções de interleucinas que vão auxiliar a célula, né, o linfócito B, por exemplo, a produção de alguns anticorpos, tá? Essas interleucinas também vão atuar, né, como substâncias tóxicas, são citotóxicas a esses organismos aqui, fazendo com que esse organismo tenha uma vida dificultada no nosso organismo, ok? Esses anticorpos, essas interleucinas, o linfócito B, ele vai começar, então, a produção de uma grande quantidade de substâncias que vão também atuar nesses organismos invasores, tá bom? Então, a apresentação do antígeno aos linfócitos ela é feita principalmente pelo macrófago. O macrófago, ao apresentar, ele apresenta uma pequena proteína ou um pequeno antígeno que é presente, por exemplo, ou na parede celular aqui dessa bactéria, tá? Ou ele está presente na membrana plasmática do organismo invasor. Ao apresentar esse antígeno, vai fazer com que haja uma proliferação celular, tá? Que vai ocasionar a produção de interleucinas e o linfócito B, ele vai começar a produção, então, dos anticorpos, tá bom? Ao ter essa produção de anticorpos, esses anticorpos vão atuar diretamente sobre as bactérias, os organismos invasores, ok? Quando a gente fala, e resumindo isso, né, a imunidade inata, ela é uma barreira que vai impedir a entrada, por exemplo,
dos organismos invasores. Os fagócitos, que são células importantes aqui, né, quando essa primeira barreira aqui ela é rompida, ela vai acabar fazendo com que o organismo ele impeça a entrada de desses micro-organismos. Se esse micro-organismo entrar, aí vai partir para uma segunda linha de defesa, que é provocada através dos linfócitos B e T. Lembrando que a essa imunidade adaptativa aqui, nós também temos outros componentes, mas ela é quem vai ser responsável pela produção de células que vão acontecer ao longo do tempo dessa infecção, tá bom? Então, por isso, por exemplo, que a gente começa com uma gripe branda e pode ser um pouco mais exacerbada com o passar do tempo, porque a resposta que nós damos a esses micro-organismos também influencia nos sintomas que a gente sente. Lembrando que a partir de determinados momentos, por exemplo, no caso da Covid, a partir do terceiro, quarto dia, começa a aparecer febre. Por quê? Porque as células do nosso sistema imune, ela acaba provocando, através de interleucinas, o aumento da temperatura corporal para incentivar uma maior produção, principalmente de anticorpos e das células, tá bom? No nosso sistema linfático, que é um importante, muito importante para a produção do sistema imune, nós temos aqui, ó, o que a gente chama de linfonodos, tá? E o timo. Olha só, as células, os linfócitos T, eles vão ser amadurecidos principalmente nos órgãos linfóides, que são o timo e alguns linfonodos, tá bom? O timo, lembrando aqui que ele é um órgão que fica próximo ao coração e que ele vai ser substituído por tecido adiposo ali por volta dos 25 anos, quando a pessoa chega a partir dos 25 anos de idade dela, tá? Mas o timo é um importante local onde acontece essa maturação. Com o passar do tempo, essa maturação vai acontecer nos linfonodos. Lembrando que esse órgão, os linfonodos, nós temos vários deles. Tá? E à medida que você tem uma infecção em determinados locais, você vai ter uma hiperplasia desse linfonodo, também conhecido como linfonodos infartados. O que é o infartado? É quando ele aumenta de tamanho. Importante aqui, tá? Não sei se isso acontecia na casa de vocês, mas é muito importante você fazer, quando esses linfonodos eles estão infartados, pressionar esse linfonodo para que a pessoa tenha dor nesse linfonodo. Por que isso acontece? A dor ela é provocada quando o linfonodo ele está sendo ativado por alguma situação local. Por exemplo, quando esse linfonodo ele está com uma grande quantidade de células T ali e que estão produzindo alguma resposta imune. Se não doer, pode ser um problema muito grave, que pode ser um câncer, por exemplo, tá? Então, é uma situação que você já pode avaliar os tipos de infecção que está tendo ou problemas de saúde que podem ter a partir desse pequeno pressionar. Por exemplo, quando a pessoa tem uma gripe ou um resfriado, é muito comum os linfonodos da pessoa, principalmente esses que ficam aqui cervicais, eles poderem infartar, tá? Ele aumenta em tamanho, ele tem um inchaço. Esse inchaço, se você pressionar quando a pessoa está gripada, normalmente ela vai sentir bastante dor, tá bom? Então, qual que é a função desses órgãos do sistema linfático? É devolver essa linfa do sistema que saiu do sistema circulatório, né? O plasma sai do sistema circulatório, ele cai, ele extravasa no tecido, através daquele processo que a gente falou agorinha, né? Que a gente falou da solvatação. Então, o fato de acontecer essa solvatação tira o plasma do sangue,
uma parte do plasma do sangue sai. Esse plasma, ao sair, ele cai no tecido, por exemplo, conjuntivo frouxo, e ele vai ocasionar, ele vai ser transformado de nome, né? Ele acaba virando um líquido intersticial. Com o passar do tempo, esse líquido intersticial, ao fazer as trocas de nutriente, ele acaba sendo captado pelo sistema linfático. O sistema linfático vai pegar esse líquido intersticial, vai filtrar ele através dos linfonodos e vai devolver essa linfa para o coração, tá? Através aqui das veias cavas, ok? À medida que isso vai acontecendo, o corpo vai se defendendo também. Então, o sistema linfático, ele tem como principal função no nosso organismo devolver essa linfa, né, para o sangue de volta, né? Mas por que esse linfonodo ele infarta? Por que ele incha? Por que ele vai ter uma hiperplasia? Porque à medida que essa linfa vai voltando, esses linfonodos eles acabam filtrando essa linfa. E se tiver algum micro-organismo vindo junto com essa linfa, ali no linfonodo vai começar a ter uma resposta imune. Então, os linfócitos que estão ali, eles vão começar a se diferenciar e aumentar o tamanho desse linfonodo, tá bom? E aí nós temos os dois tipos de imunidade, né? A imunidade passiva. Essa imunidade passiva é aquela em que o organismo ele não vai produzir os anticorpos próprios, né? Então ele vai obter esses anticorpos de outro local, né? Por exemplo, quando ela é natural, o leite materno ele vai trazer uma boa parte de imunidade para a pessoa, né? Por exemplo, agora nós temos algumas pesquisas em tempos de Covid que trazem para nós que a mãe passa um pouco dessa imunidade para a criança, inclusive através das vacinas. Tá? Já tem pesquisas nesse sentido. Mas existem também algumas imunidades que são passadas através do leite materno de mãe para a criança por causa da criança não eliminar completamente as imunoglobulinas que vêm junto no leite materno. Tá? Então, isso é a chamada imunidade natural. Mas a imunidade artificial também pode ser produzida através, por exemplo, dos soros. Soro antiofídico, soro antiaracnídeo, né? Que são soros que vão possuir anticorpos próprios, né? Que foram produzidos, por exemplo, em animais de outras espécies e que são fornecidos ao organismo de forma que eles vão trazer uma defesa de forma imediata, tá? Com o passar do tempo, essa defesa ela vai ser eliminada do corpo porque não foi produzida pelo próprio corpo. Essa imunidade artificial produzida pelos soros, por exemplo, antiofídico, ela é chamada de imunidade heteróloga. Por quê? Porque as imunoglobulinas que vêm presente nesse soro, elas não são produzidas por organismo da mesma espécie. Enquanto na imunidade homóloga, que pode acontecer, por exemplo, no caso de algumas pesquisas que estavam acontecendo no Brasil, inclusive, com soro de pacientes convalescentes de Covid. Então, você extraía o sangue desse paciente, né? Ele já vai possuir uma grande quantidade de imunoglobulinas para a Covid, por exemplo, e faz uma plasmaférese para pessoas que estejam passando por uma situação complicada ou que para não desenvolver uma situação ainda mais complicada com a Covid, ok? Então, essa imunidade, que ela é promovida pelo soro, ela é através de proteínas, de anticorpos, né, de imunoglobulinas, que são produzidas fora do corpo, ok? No caso do soro, no caso do leite natural, também é produzido por outro organismo, mas nesse caso do leite natural, ela é chamada de homóloga, tá? Ela é chamada de homóloga. Enquanto no caso de soro antiofídico, por exemplo, ele é chamado de heterólogo, ok? Vamos colocar aqui, ó,
ofídico. Beleza? Quando a gente fala aqui da imunidade ativa, essa imunidade ativa são anticorpos, por exemplo, que são produzidos pelo próprio organismo. E nesses casos, pode acontecer a produção de uma coisa chamada célula de memória. A célula de memória é aquela célula que fica circulante, tá? E que, se acontecer o contato do organismo novamente com o mesmo agente infeccioso ou mesmo agente biológico, ele pode trazer a produção dos mesmos anticorpos, tá? Hoje é muito recorrente o tema de vacinas. O que o nosso organismo, o que nós pretendemos quando nós produzimos vacina? É fazer essa imunidade ativa, através da produção de células de memória no nosso organismo. Como que a gente faz isso? Existem as vacinas, correto? As vacinas, elas vão ter uma tecnologia onde vai apresentar para o organismo uma parte do antígeno, que é, por exemplo, uma parte do vírus, uma parte do DNA viral, uma parte do RNA viral, que vai provocar uma reação imunológica no organismo. Ao provocar essa reação imunológica, você tem a produção de uma célula de memória contra esses organismos, tá bom? Então, a vacina, ela é importante porque ela induz o organismo a produzir a própria defesa, e essa defesa, ela vai servir a longo prazo para o organismo. Lembrando que assim, mas então por que eu gripo todo ano? Vamos lembrar que vários são os vírus que têm pequenas taxas ou altas taxas de mutação nos ácidos nucleicos deles, e essa pequena taxa, ou essa alta nessa taxa de mutação, faz com que eles tenham uma vantagem evolutiva àquelas outras versões do vírus que tem. Então, por isso que a gente fala, por exemplo, no caso do Covid, falar de uma variante da Índia, variante brasileira, variante da África do Sul, e aí a moda agora é colocar o nome da variante Delta, variante Gama, variante P1. Então esse nome ele é referente porque são várias as mutações que vêm ocorrendo e o sistema imunológico ele precisa se adequar a essas mudanças. Uma pequena proteína que muda no capsídeo viral faz com que ele seja mais eficiente em driblar a defesa do organismo. Felizmente, né, a maioria das vacinas elas têm sido eficazes contra as variantes. Por que é um problema o surgimento dessas variantes? Porque, eventualmente, pode surgir uma nova variante que ela acaba driblando essa defesa produzida pelo nosso organismo pelas vacinas, né? Então, o fato de ocorrer cada vez mais variantes induz a formação de defesa de outras, ou a formação de defesa do próprio vírus, que é essa pequena variação no capsídeo proteico dele, por exemplo, que não vai conseguir gerar a mesma resposta imunológica. Lembrando que para cada organismo, essa imunidade ativa, essa imunidade produzida pelo organismo, voltando lá atrás, mostrando para vocês, ela é produzida, por exemplo, com uma parcela de proteína, né, que é apresentada às células aos linfócitos, por exemplo, né? Então, à medida que você vai ter essa produção de defesa, ela é importante para que a gente consiga se defender dos organismos invasores, tá bom? Por que as vacinas funcionam também? Porque a vacina ela vai funcionar exatamente como essa resposta primária aqui, ó. A quantidade de anticorpo que é produzida no primeiro contato, ela é relativamente baixa e ela normalmente demora para acontecer
é um tempo grande que ele vai acontecer aqui. Imagine que ele demora aí 7 a 15 dias para poder produzir essa resposta primária, né? Então essa resposta primária, ela vai ser menor às vezes, ok? E numa segunda vez de contato, presta atenção que o tanto de dias que isso aqui vai ser contado é a partir já no primeiro dia, em questão inclusive de horas, para produção excessiva de anticorpos, a produção excessiva de anticorpos faz com que esse organismo, faz com que esse organismo ele tenha uma defesa mais rápida contra aquele microorganismo. Lembrando que se for em contato com o mesmo microorganismo, com o mesmo antígeno, né? Aqui a gente está falando, por exemplo, de um vírus. Se a gente estiver falando de um vírus, essa primeira resposta ela demora até a eliminação completa do vírus, por exemplo, o COVID, demora aí na faixa de 7 a 15 dias para eliminação total. Quando se elimina completamente, aqui no 15º dia, por exemplo, tá? Você vai ter a produção de células de memória, ou seja, algumas células elas vão ficar ali e, quando necessário, elas vão se replicar para a produção novamente numa possível segunda vez de contato. Pessoal, isso significa que, por exemplo, eu tive Covid uma vez, eu nunca mais vou ter? Não, isso não significa. Por quê? Primeiro, nem sempre essas respostas, essa resposta no primeiro contato, ela gera células de defesa suficientes para gerar uma resposta secundária. Então, na segunda vez que você entrar em contato de novo com o vírus, você pode voltar a gerar essa mesma resposta primária, tá bom? Por exemplo, existem reinfecções, ok? Isso pode acontecer. Então, não significa aquela besteira que a gente ouve eventualmente das pessoas falarem que, eu tive uma vez, não vou ter de novo. Não, não é assim. Reinfecção, no caso do Covid, por exemplo, que é o tema da vez, né? Que é muito recorrente agora a gente falar de Covid. Reinfecção, ela pode acontecer normalmente por uma variante diferente, mas nem sempre a pessoa consegue produzir nesse primeiro contato, tá, as células de defesa. Pode ser, inclusive, que nem no segundo contato a pessoa tenha. Professor, mas isso significa que o COVID para todo mundo ele vai durar só 15, 20 dias? Não, não significa. Porque, por exemplo, no caso do COVID, existem relatos que existem na literatura científica, relatos de caso, que relatam que pessoas ficaram, por exemplo, 40 semanas com o COVID. Professor, o que aconteceu com o sistema imunológico dessa pessoa? Nós ainda vamos ter que estudar o que aconteceu com esse sistema imunológico que ele não impediu, que ele não eliminou completamente o vírus do organismo, tá? Então, essa resposta primária é o normal de acontecer e num segundo contato, por exemplo, com o mesmo vírus, vai acontecer a produção de uma resposta secundária. Entretanto, isso é uma regra, mas existem exceções, né? Então a gente tem que saber respeitar isso. A resposta secundária, ela normalmente é mais rápida do que a primária, porque o organismo já conhece o organismo invasor, ok? Quando a gente fala aqui também do sistema imunológico, a gente tem que lembrar como que acontecem os transplantes e por que as alergias acontecem. Primeiro, o transplante de órgãos e tecidos, ele é você pegar uma parcela do órgão ou pegar um determinado órgão de uma pessoa que teve morte cerebral, por exemplo, decretada pelos médicos, e transplantar esse órgão ainda vivo para uma pessoa que necessita. Então, uma parcela do fígado, ou um rim, ou um coração,
que vai ser transplantado para a pessoa, né? O que acontece? Cada pessoa, nas membranas plasmáticas, tem algumas proteínas que são antígenos no nosso organismo, né? Essas proteínas, elas geram menor quantidade de resposta quando você está falando, por exemplo, em pessoas do mesmo tipo sanguíneo. Mas, entretanto, todavia, contudo, essa resposta ainda pode ser gerada. Então, por isso que as pessoas, que os médicos recomendam, quando há o transplante de órgão, as pessoas que são transplantadas a tomar remédios que são considerados imunossupressores, ou seja, diminuem a resposta imune da pessoa. Por isso que, por exemplo, as pessoas que têm algum tipo de transplante, tá? Que fazem algum tipo de transplante, elas normalmente são um grupo de risco para algumas doenças. O COVID, por exemplo, no caso, as pessoas que são transplantadas, elas entram na frente, por exemplo, de pessoas, de outras pessoas, justamente porque o sistema imune dela está sendo suprimido por uma medicação específica, tá? Por que ocorre a rejeição? Porque aqui na membrana plasmática desse órgão tem algumas proteínas que podem gerar uma resposta imunológica, tá? Então, saber disso é muito importante. Uns primeiros exames que são realizados é justamente o tipo sanguíneo, porque se o tipo sanguíneo não der certo, já vai ser um indicativo de que essas pessoas não são compatíveis, ok? O tipo sanguíneo deu certo, é só isso que resolve? Não, ainda existirão vários outros testes para poder comprovar que essas pessoas, tá? Que essas pessoas necessitam então de fazer para poder fazer esse transplante, ok, pessoal? No caso da alergia, como por exemplo aconteceu lá, ó, com a figurinha aí, olha o Will Smith naquele filme O Hit, Conselheiro Amoroso. O que aconteceu com ele? Ele comeu um alimento, né, um marisco lá, e esse marisco ele acabou gerando uma resposta imunológica muito forte, né, no caso do Will Smith, né? No caso do Hit, nesse caso, o que aconteceu? Os mastócitos dele começaram a liberar uma grande quantidade de histamina, provocando essa reação exacerbada no organismo, né? Então, o choque, ele estava no início de choque anafilático. O que é o choque anafilático? Quais são os sintomas dele? Um dos principais sintomas é justamente o inchaço de algumas extremidades. No caso dele, por exemplo, como foi a alimentação, ele acabou tendo um fechamento, o início de fechamento da glote, né? Que é quando vai acontecer um fechamento da glote e impede essa pessoa de respirar, tá bom? Como que se resolve esse problema do choque anafilático, né? Alguns remédios, eles atuam justamente como antihistamínicos. Então, eles atuam eliminando essa resposta histamínica para diminuir a reação que acontece alérgica, tá? Outros que são bloqueadores histamínicos, que diminuem a quantidade dessa resposta, porque eles competem com o mesmo sítio ativo da histamina, tá bom? Quando a gente fala, né, na situação de imunidade, a gente precisa lembrar que existem alergias e que existem os transplantes, tá? Essas duas situações são algumas situações em que ocorre a imunidade contra, por exemplo, no caso do transplante, o órgão da pessoa, né? Então, a pessoa vai oferecer uma rejeição àquele órgão, então o sistema imunológico da pessoa, ele vai atacar aquele órgão que foi recebido, ok? E, no caso das alergias, é a produção através principalmente dos mastócitos, né, por causa do contato com alguma substância, com algum antígeno, com alguma substância alergênica. Por exemplo, lactose, por exemplo, no caso do amendoim, né, ou no caso dos mariscos, e por aí vai. Beleza, pessoal?
a gente fica por aqui, a gente encerra o nosso ciclo de aulas aqui, né, extras do tecido conjuntivo e também do sistema imunológico. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.